Olá, bem-vindo a mais um episódio da Arena Virtual Casa Cor Ribeirão Preto. Nosso convidado de hoje é o arquiteto Roberto Espina, formado pelo Mackenzie e pela FAO, professor em diversas instituições e diretor cultural da ADESP. Convidei o Roberto, sempre um questionador e um grande historiador da arquitetura, a refletir um pouco sobre esse novo normal, sobre as transformações que as epidemias e as crises vêm causando no desenvolvimento de arquitetura e se isso realmente veio para ficar. 15 minutos de um papo muito bacana. O Roberto conta um pouco e posiciona bastante sobre cada pandemia e cada momento que a gente foi tendo de crise e questiona no final se o home office veio para ficar, se as áreas gourmet vão se transformar, se os cantinhos espirituais vão realmente aparecer. Roberto, a bola é com você agora. Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui a convite da Casa Cor Ribeirão Preto, do Maurício Siqueira, para falar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo ultimamente, a maneira como eu vejo algumas coisas. Com certeza não é como a maioria das pessoas está enxergando isso, mas acho que vale muito a pena para a gente refletir sobre algumas questões ligadas ao comportamento e à arquitetura. Tá? Tem duas coisas que a gente faz desde que a gente nasce e a gente vai fazer a vida inteira. Uma delas é política e a outra é projeto. A gente faz projeto de vida, faz projeto de carreira, faz projeto de viagem, faz projeto de trabalho, faz projeto pessoal, de cuidar do corpo. A gente faz projeto a vida inteira. E uma coisa muito bacana para nós, arquitetos, designers, engenheiros, paisagistas, é que a gente faz projeto para o projeto das pessoas. É muito interessante, a gente participa diretamente da vida das pessoas, do projeto de vida das pessoas. E um pouco em cima disso que eu quero fazer alguns comentários. Quem assistiu o talk que eu fiz no ano passado sobre os 100 anos de Bauhaus, percebeu que eu fiz uma abordagem, falei sobre uma progressão geométrica decrescente que levava em consideração acontecimentos marcantes da história da humanidade, nos aspectos político, social, econômico, cultural, artístico, arquitetônico. Então eu comecei lá na Antiguidade Clássica, depois eu fui para o Renascimento, que é a mesma época dos descobrimentos, que é a mesma época da Reforma Protestante, depois eu fui para a Era das Revoluções, depois eu fui para os anos 1920, os anos 1960 e terminei nos anos 1980. Com certeza, essa abordagem também pode ser feita de uma outra forma, se a gente levar em consideração algumas epidemias, pandemias que aconteceram. Então a gente pode começar aí na Idade Média com a peste negra, coincidentemente tem origem também na China. Essa peste dizimou 50% dos europeus, teve aí, foi percebida no mundo todo, durou muitos anos, teve 3 surtos básicos. Depois a gente teve aí a questão da cólera, muito séria, teve a questão da tuberculose, teve a questão da gripe espanhola, que tem se falado muito pela referência que se faz aí à pandemia da Covid. E tem uma também que foi muito importante, que a gente não pode esquecer, muito recente, que foi a AIDS. Então vocês lembram aí, né, na década de 1980, quando surgiu a AIDS, os primeiros casos, e como isso foi significativo, inclusive pela quantidade de mortes, né? Hoje acho que graças a Deus ninguém mais morre de AIDS, mas lembre-se que durante esses anos outros aspectos do comportamento não foram assim tão questionados, mas o comportamento sexual das pessoas foi bastante questionado. Tá? Os brasileiros, diferente de outros povos, nunca tiveram problemas com guerras. A gente nunca participou de nenhuma guerra significativa, a gente não teve problema de revolução, de conflito civil, a gente nunca teve problema de catástrofe natural, terremoto, vulcão, maremoto. Né? Então, de uma certa forma, a gente sofreu um pouco menos, apesar
das nossas características de economia, de pobreza, de desigualdade social, mas a gente difere bastante em alguns povos com relação a essa questão. Né? Então, não sei, no meu modo de pensar, eu acho que isso realmente é uma situação que uma hora vai acabar. Talvez eu seja um pouquinho otimista, eu tenho essa tendência. Inclusive, há alguns meses atrás eu fiz uma analogia entre a Itália e o Brasil, achando que o Brasil ia se dar bem melhor na questão da Covid, mas eu me enganei um pouco. Mas eu fiz uma ressalva, que o Brasil realmente ia ter problema se a pandemia, né, chegasse às classes mais baixas, e foi o que aconteceu. Né? Então a gente está vivendo essa questão aí complicadíssima, que isso faz com que a gente tenha, né, que a gente mantenha o isolamento e todos esses cuidados e tal. Mas nós somos um povo latino muito acostumado a contato físico, a proximidade, e eu acho muito difícil para a gente nesse momento, e acho difícil a gente se acostumar com isso. E também não acredito que seja esse o caminho. Eu me lembro de um filme do Sylvester Stallone chamado O Demolidor, que se passa no futuro, onde não existia mais sexo, por uma série de questões de saúde que assolaram aí, principalmente o povo americano. A reprodução, né, como a gente conhece, ela foi proibida. E então as pessoas viviam na fase provavelmente da perpetuação da espécie de maneira científica, né, através de bebê de proveta, vamos falar assim. E a questão do prazer foi abolida, então não existia beijo, né, não existia nenhuma atividade que pudesse ter a troca de fluidos, esse tipo de contato. Eu não acredito que a gente vai chegar a isso ainda, não acho que seja o momento, e sinceramente, se for, vai ser muito triste. De qualquer forma, eu acho que a gente precisa controlar um pouco esse pânico, essa histeria, também já falei sobre isso. Né? E é claro que o acordo cultural, ele está sempre presente nesses momentos. Então um dia eu vou fazer aí uma live só sobre acordo cultural, me aprofundar sobre isso, mas ele age e ele se retroalimenta de algumas coisas. E os agentes do acordo cultural estão muito presentes nesse momento que a gente vive. Agora um deles, um novo, que já vem aí, fazendo parte há muitos anos, que é a questão dos influenciadores digitais. Né? Então, se já não bastasse toda a questão do marketing imobiliário, do marketing, né, do consumo, a gente também tem os influenciadores digitais aí aconselhando as pessoas a fazer o que é melhor para elas, o que é mais bacana, como elas podem viver melhor. De qualquer forma, então, é isso. Eu acho que pior do que qualquer catástrofe natural e qualquer pandemia é a ignorância. Então, o que eu digo, o que eu chamo de ignorância não é de estudo propriamente dito, e sim o desejo do conhecimento, né? A cultura do conhecimento. Eu acho que isso é fundamental para todas as pessoas, independente do círculo econômico, social que ela vive, o desejo pelo conhecimento. Eu acho que o acesso está mais ou menos aí fácil para todo mundo. Né? Então, um povo não ignorante, né, ele tem aí uma probabilidade de sair melhor em várias situações, né, que podem afligir. E essa coisa de novo normal, eu não gosto muito desse termo, eu e muita gente, né, que eu não vejo dessa forma. Vou citar alguns exemplos aqui muito simples. Por exemplo, quando apareceu a televisão, depois o videocassete, depois o streaming, todo mundo achava que o cinema estava condenado. O cinema realmente, ainda mais agora, ele perdeu bastante gente, né? Mas ele não está condenado, ele continua existindo e provavelmente ele vai continuar existindo. Quando apareceu o livro digital, todo mundo dizia que o livro impresso estava condenado. E aquela experiência, aquele prazer de ler um livro de papel, fez com que isso não acontecesse. Tá? E tem se falado muito na questão aí das compras.
Então, além de fatores técnicos, que eu acho, por exemplo, muito difícil você comprar todas as suas roupas online, porque você não pode experimentar, né? Eu acho que existe muito essa questão do prazer da compra, da experiência da compra, né? Isso é muito claro para nós, enquanto isso faz parte das nossas vidas, seja numa rua, num bairro, num shopping, onde a gente junta lá uma série de atividades. Então eu pergunto, a experiência da compra vai acabar? Será que a gente vai ter essa revolução, como muita gente está dizendo? Eu sinceramente acredito que não, mas eu acho que fica aí para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Falando um pouco sobre arquitetura, design e projeto, queria lembrar uma coisa interessante para vocês. Às vezes as catástrofes, elas podem elas têm um outro lado aí que a gente não observa. Não sei se vocês já ouviram falar do Frei Otto. Frei Otto é um arquiteto alemão, já falecido, que foi o único a receber o prêmio Pritzker pós-mortem, que ele era soldado alemão, ele foi preso pelos ingleses e ele ficou no campo de concentração. Ele era um cara muito inventivo e ele não tinha nenhum recurso, então ele começou a pegar cordas, pedaços de lona, de pano e montar tendas, né? Então, ele deu origem a essa arquitetura aí que a gente vê por aí hoje, que é aquela arquitetura, né, tensionada, de superfícies tensionadas, estruturas tensionadas. Então, a partir de uma necessidade, a partir de uma dificuldade, vocês percebam o que é que ele criou, né? Inclusive, em muitos projetos, ele é uma referência nas estruturas tensionadas, né? O conjunto olímpico de Munique é um bom exemplo disso. Então, essas adversidades podem proporcionar para a gente aí saídas interessantes. Quando eu estava pensando nesse vídeo, eu assisti um outro que estava circulando aí a semana passada na internet, que era sobre as escolas e os hospitais na época da epidemia de tuberculose. O quanto era importante a ventilação natural dos compartimentos, dos espaços. E eu fico me perguntando, quem é que fechou os vidros, né? Porque até então a ventilação natural era extremamente valorizada, a insolação, e a gente, com o decorrer do tempo e das conquistas tecnológicas, a gente parece que abandonou, né? Então o ar-condicionado agora é o padrão para todos os edifícios comerciais, né? E a gente tem aí esse modismo de sustentabilidade. Por que é que eu chamo de modismo de sustentabilidade? Porque para mim sustentabilidade sempre fez parte da nossa vida, da vida das pessoas, da vida dos arquitetos e do projeto da arquitetura. Então, quando vem o pessoal agora dizer que a gente precisa abrir as janelas e ventilar naturalmente, eu pergunto de novo, quem é que fechou as janelas, né? Quem é que impediu a insolação natural? Né? Tem um exemplo, por exemplo, eu fiz um projeto de uma academia onde a ventilação cruzada era sensacional, mas eu tive que colocar o ar-condicionado por exigência dos frequentadores, porque eles precisavam se sentir nesse ambiente. Você imagina você suando, fazendo exercício com aquele ar gelado, né? Acredito que não tenha muito a ver, de qualquer forma. Gente, e muitas coisas já fizeram que a gente adotasse procedimentos diferentes na atividade de projeto, né? No ato de projetar, no conceito do projeto. Vamos lembrar aí, por exemplo, quando apareceu o micro-ondas. Então toda a cozinha se reorganizou, toda a vida das pessoas no apartamento se reorganizou, o layout se reorganizou em função desse equipamento, dessa conquista tecnológica. Quando o pessoal do marketing imobiliário meio que impingiu para as pessoas, principalmente aquelas de alto poder aquisitivo, a compra de apartamentos com banheira de hidromassagem, algumas delas enormes, né, na suite master. Hoje você encontra por aí, hoje eu vi uma planta exatamente no apartamento desse que eu estou falando, você vê aquela banheira enorme e eu tenho certeza que só 10% delas foram usadas. Hoje é local para o seu bicho de estimação, para as crianças brincarem, né? Mas a gente teve que engolir esse tipo de coisa. A cozinha como ponto de encontro, como ponto focal do apartamento. Então, tanto para as pessoas que moram, para as pessoas que são recebidas,
né? Aquele ambiente de interação social. A gente teve que mudar o nosso procedimento, a nossa concepção de projeto. Muito comum atualmente a questão dos terraços, das varandas, que são projetadas para serem depois envidraçadas e fazerem parte da sala, da área interna de um apartamento. Então, a gente já pensa, não só quem concebe o projeto do apartamento, mas nós, enquanto projeto de arquitetura de interiores, a gente já tem toda essa questão, né? Todos os gourmets que estão por aí. Recentemente, os apartamentos de 12 metros quadrados, que tiveram vida curta, porque hoje em dia, qualquer casa, qualquer apartamento, teoricamente, precisaria ter seu espaço de home office. E aí eu faço uma pergunta, será que o home office vai ser isso mesmo, como todo mundo está falando? Eu vejo bastante exemplo aí de gente que mora sozinho, de gente que tem um apartamento grande e que tem a possibilidade de reservar um compartimento para ser home office. Geralmente gente de um poder aquisitivo melhor. Então eu fico me perguntando, o home office serve para todo mundo? Será que o fato de você ter que trabalhar obrigado por decreto na sua casa vai ser a mesma coisa do que você trabalhar por livre e espontânea vontade? Ou por livre e espontânea pressão da sua empresa? Não sei, tenho minhas dúvidas, né? Eu não apostaria nisso muito, não. Não acho que vai haver uma reorganização dos espaços internos das residências em função disso. Pelo menos eu não faria já. Eu lembro também de uma outra questão, né? Alguns amigos dizendo que os filhos não vão ter carro, que os filhos vão morar em coletivos, que os filhos vão se relacionar assim, assado. E aí eu fico me lembrando que todos esses amigos pertencem a uma determinada faixa econômica e cultural social. Isso não é para todo mundo, né? Eu acho que ainda o jovem de uma classe mais baixa, ele tem outras aspirações. E eu fico me perguntando se mesmo esses jovens da classe média, média alta, quando eles tiverem filho, né? Quando eles estiverem em outra situação econômica, se eles vão realmente continuar usando o transporte coletivo e morando em coletivo, né? Então, tenho bastante dúvida sobre isso também. Sendo assim, para finalizar, fica a questão da atitude de projeto, né? Projeto é uma atitude. A gente tem uma solicitação, tem uma necessidade, tem um espaço, tem uma tecnologia envolvida e tem toda a nossa bagagem humana, estética, de criação, né? De tentar transformar a vida das pessoas. Isso a gente fez, isso os nossos antepassados que construíram pirâmides fizeram e a gente continua fazendo até hoje. Então eu vejo todas essas transformações de uma outra maneira. Elas para mim não representam essa mudança de comportamento tão brusco como muita gente vem aí acreditando que vai acontecer. De novo, agradeço Maurício, Casa Cor Ribeirão Preto e espero encontrar vocês em mais um papo bacana como esse. Abraço. Bom, eu gosto de falar com o Roberto, sempre tivemos grandes conversas, grandes papos, e sempre aprendi muito com toda essa história da arquitetura, tudo que o Roberto vai colocando pra gente, vai posicionando, né? Eu acho que um dos pontos muito interessantes é como a gente precisa realmente ter toda essa bagagem de conteúdo e saber bastante de história para a gente poder entender muitos movimentos que estão acontecendo, principalmente na arquitetura, como o Roberto colocou, né? Por que sumiram as áreas ventiladas, a iluminação natural, por que grandes mudanças foram feitas na arquitetura e a gente perdeu, né? Agradeço ao Roberto novamente por esse papo super bacana com a gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que complemente mais um pouco dentro do nosso propósito, que é levar um conteúdo relevante para vocês. Até o próximo episódio da Arena Virtual de Casa Cor Ribeirão Preto. Um abraço.